No continente sul dos Celtas, o porto tranquilo e pacífico de Hamlet, um monstro sobrenatural quebrou a paz das redondezas. De acordo com a lenda, quando os mortos-vivos apareceram no mundo, eles trouxeram desastres e morte. Os cidadãos estão assustados e se escondem toda vez que os mortos-vivos invadem sua cidade. Há muitos guardas prontos para defender sua toca e capturar os mortos-vivos, para levá-los às muralhas da cidade. Nosso protagonista da história é um morto-vivo bonitinho, pequeno e ingênuo chamado Grey, que tenta se encaixar no mundo humano. Nesse momento, um gato roxo avista Grey enquanto ele se esconde atrás do tambor. Quando Grey se virou, o gato estava gritando de terror, então Grey cobriu sua boca para evitar ser pego. Grey está olhando para o gato e o reconhece como um fantasma que possuía um gato. Não fique tão surpreso. Há muitos animais neste mundo que são possuídos por fantasmas. Um esqueleto como você andando pelo mundo é uma verdadeira raridade. Você não está na Terra pela primeira vez, está? Disse o gato, o que faz Grey ficar chocado com a previsão do gato. O gato questionou por que Grey estava na superfície em vez de permanecer no subsolo no abismo. Aqueles que permanecem no abismo devem ter uma habilidade que lhes será valiosa. Devido à sua vulnerabilidade como um morto-vivo recém-nascido, ele fingiu ser um espécime esquelético ao lado do poderoso Lich Brutus, para estudar magia. Ele nunca imaginou que seu plano funcionaria sem querer por muitos anos. O grande feiticeiro não estava ciente de sua existência. No entanto, um dia, quando um item mágico valioso estava sendo leiloado no encontro do abismo, e o feiticeiro queria comparecer, ele teve a ideia de transformar o espécime em um soldado esqueleto para ajudá-lo a fazer tarefas. Grey não queria ser um soldado esqueleto. Então ele fugiu e derrubou sem querer o equipamento experimental, deixando o grande Lich bastante irritado. Ao escapar, ele roubou alguns tesouros, e fugiu para o solo com medo de ouvir o grande Lich ameaçando ensiná-lo uma lição. Depois de ouvir isso de Grey, o gato ficou assustado e mentiu que precisa ir embora, e até disse a Grey que eles devem fingir que nunca se conheceram, porque ele estava com medo do grande Lich. Quando estava prestes a sair, Grey puxou sua cauda, mas o gato agiu com raiva porque não queria ser arrastado. Grey se perguntou por que ele foi alvo de um humano quando não interagiu com humanos. Você não entende, você é um morto-vivo. Sabe o que significa ser um morto-vivo? O gato gritou que os mortos-vivos são sinônimo de calamidades e morte para os humanos, e de acordo com o gato, as pessoas vão considerar os mortos-vivos como fonte de desastre. Grey perguntou ao gato por que ele não está sendo alvo dos humanos se ele também é uma criatura morta-viva. O gato explicou que ele possui a maior criatura que combina boas maneiras e elegância, então os humanos o servem tão bem que até as meninas usam seus peitos para fazer travesseiros para ele. Segundo ele é o mestre da raça humana. Grey sente tristeza porque não entende o que significa ser uma criatura perfeita como o gato. No meio de sua discussão, Grey viu alguém vindo da porta. Era Irene Berbara, uma adorável garota de cabelos brancos e olhos azuis. Irene é um membro da família real e visitou Port Hamlet. Quando olhou ao redor, ela achou essa cidade um pouco estranha, porque todas as casas estavam fechadas. O guarda de Port Hamlet se desculpou e informou que eles estão procurando os mortos-vivos que invadiram o porto. Irene ficou curiosa, mas seu guarda a interrompeu para dizer que eles têm alguns recados para fazer. Então ela decidiu seguir seu destino. Depois de ver isso, Grey se perguntou por que essas pessoas eram tão respeitadas, e o gato respondeu que eles são cavaleiros, a encarnação da justiça e da luz. O gato também explica que toda vez que um cavaleiro surge, as pessoas instintivamente se reúnem ao seu redor, pois eles defendem as pessoas comuns e oferecem paz e estabilidade para suas vidas. O gato aconselha que ele deveria voltar para o subterrâneo porque tem um lugar lá para se esconder, mas Grey se recusou a fazê-lo e jurou: eu, Grey, o Lich, juro que me tornarei um cavaleiro respeitável. O gato ficou surpreso com o que ouviu, então pediu que Grey repetisse o que disse, e Grey disse a mesma coisa. Você é um covarde que tem medo de humanos, e quer ser um cavaleiro. Não me envolva se você estiver doente da cabeça, disse o gato com raiva. Quando o sol se pôs, Grey e o gato ainda estavam juntos. Grey mostrou ao gato uma armadura, mas o gato avisou de que é impossível para ele se tornar um cavaleiro, mesmo que roube o equipamento da armaria. Grey mostrou um livro chamado O Guia do Cavaleiro para o Sucesso, e acreditou que ao usá-lo, ele poderia se tornar um cavaleiro sem muita dificuldade. O gato ficou irritado e de repente mordeu o livro que Grey mostrou, e ordenou que Grey o largasse. O gato disse que confiar em livros desse tipo não ajuda a se tornar um cavaleiro, e portanto, é inútil. Quando Grey perguntou por quê, o gato gritou que um cavaleiro precisa de um cavalo, e Grey entendeu tudo. Ele usou sua magia para invocar um cavalo desperto, e concentrou-se em chamar o cavalo Great Tenedos. Apesar do gato não entender o que ele estava tentando realizar, o cavalo esquelético ganhou vida e fez muito barulho enquanto tentava entender as coisas. O exército já está chegando, então eles precisam se esconder. O Conde Caspar, o senhor de Port Hamlet, estava presente no mesmo momento em seu castelo quando Irene Berbara, a duquesa de Betir, chegou.
Assim que ela entrou no castelo, seu tio Caspar a cumprimentou, e Irene fez o mesmo em retorno. Meu filho tem sorte de ter uma esposa como você, declarou Caspar, o que fez Irene se perguntar o que ele queria dizer com isso. Caspar convidou Irene para principalmente arranjar um casamento com seu filho, mas Irene ficou irritada e achou isso impossível. Em vez de falar sobre casamento, Irene pediu algumas ideias sobre como Caspar poderia ajudá-la a herdar o título da família Betir. Caspar não queria ajudá-la e até incluiu o irmão de Irene na conversa. Irene ficou com raiva porque acreditava que seu pai nunca teve um filho. Chega, Irene. O rei declarou que ele é o que é. Declarou Caspar com raiva e aconselhou Irene a manter apenas a propriedade de sua mãe, e desistir do nome Betir para se casar com seu filho, e que ela não deveria ir contra isso. Segundo Irene, Caspar jurou ao seu pai que continuaria a ser devotado a ela depois que seu pai falecesse. Por causa da atitude de Caspar, ela pegou o lenço e jogou na frente dele para fazer um juramento de acordo com os costumes antigos. Na cidade de Caspadore, os guardas ainda estão procurando um morto-vivo, mas Grey está escondido com o gato e o cavalo. O gato está irritado e só queria que Grey o deixasse ir embora. Você não está me ajudando a me tornar um cavaleiro, afirmou Grey, já que é impossível para um Lich se tornar um cavaleiro. O gato afirmou furiosamente que nunca se comprometeu a ajudar Grey a se tornar um cavaleiro. Grey e o cavalo preparam uma armadura para Grey, já que não é mencionado no livro que um Lich não pode se tornar um cavaleiro. O gato não acredita em Grey e só quer possuir outro corpo. Então, Grey ofereceu transformá-lo em um morto-vivo para que ele nunca se sentisse cansado. Depois disso, o gato ficou aterrorizado e não teve escolha a não ser ajudar Grey a se tornar um verdadeiro cavaleiro. Os guardas estavam cansados de procurar pelos mortos-vivos e acreditavam que o esqueleto já havia deixado a cidade. Enquanto um guarda estava parado na lateral, passou um cavaleiro e um cavalo por entre eles. O gato, que estava se sentindo inquieto, instruiu Grey a seguir em frente. O guarda os parou apenas para avisar que a cidade estava sob toque de recolher devido aos mortos-vivos, e que não deveriam andar por aí. Eles deveriam procurar um hotel para descansar. Os guardas os deixaram para trás. Agora que Grey e Tenedos conseguiram se disfarçar com armaduras, e utilizar o poder de Grey para controlá-las, o próximo objetivo de Grey era encontrar um mestre que o transformasse em cavaleiro. O gato disse a ele que eles não poderiam encontrar um mestre porque já estava escuro, e que ele deveria procurar durante o dia. Como era a primeira vez de Grey como cavaleiro, o gato disse que iriam para uma taverna onde os cavaleiros costumavam se reunir. Enquanto isso, no meio da noite, Irene estava pensando no que aconteceu no castelo. O cavaleiro Horus disse a ela que precisava descansar, pois teriam um duelo no dia seguinte. Mas Irene continuou pensando e perguntou a Horus se sua decisão foi muito impulsiva. Horus não conseguia entender por que Irene concordaria com uma condição tão dura. Irene disse que Caspar só concordaria com tais condições. Horus ficou furioso e informou Irene que poderiam escoltá-la para fora de Port Hamlet. Segundo Irene, no momento em que o rei queria tomar ilegalmente o território da família Becher, não tiveram escolha senão pedir às tropas de Caspar para apoiá-los. Além disso, Horus afirmou que Caspar havia ordenado um conflito baseado em turnos entre seus cavaleiros e os deles, e eles só trouxeram 20 cavaleiros, então não havia como vencer lutando em números. Irene ordenou que contratassem pessoas de um renomado grupo de mercenários perto de Port Hamlet, e que poderiam ter sucesso se adotassem estratégias e aproveitassem suas vantagens para atacar suas fraquezas. Tudo o que precisava era confiar no senhor que tinham escolhido, disse Irene, enquanto jurava em nome da família Becher. Voltando para Grey e seus dois companheiros, eles chegaram na taverna. O gato pediu que ele comprasse um copo de vinho e um peixe, pois estava faminto e precisava se alimentar. A atendente os cumprimentou, e algumas pessoas ficaram curiosas sobre Grey, e quiseram incluí-lo em seu grupo, mas o chefe deles, chamado Paz, não permitiria menos que Grey o convencesse do seu valor. Grey ficou animado quando a atendente o chamou de Senhor Cavaleiro. O gato perguntou se Grey tinha dinheiro, mas Grey respondeu que só tinha uma moeda da casa do tesouro do Grande Lich. O gato ficou desapontado e então Grey sugeriu que eles ganhassem dinheiro jogando jogos de azar na frente das pessoas. Grey realmente sentou-se à mesa e ganhou uma série de jogos seguidos. Então o gato aconselhou a perder alguns jogos, porque as pessoas estavam falando sobre sua consistente invencibilidade. Grey não ouviu o gato, pois estava confiante de que não perderia o jogo. De repente, apareceu um homem que o desafiou para jogar alguns jogos com ele sozinho, valendo 10 moedas de prata cada vez. Depois de ouvir isso, o gato disse para ele não aceitar o desafio, para evitar grandes problemas com as pessoas, mas Grey era teimoso e não ouviu o gato porque estava confiante de que não perderia o jogo. Depois que o jogo terminou, Grey ganhou muito dinheiro. No mundo dos bruxos e fantasmas, a probabilidade é conhecimento fundamental, então ele pensou que as pessoas eram muito ingênuas. O gato explicou que no mundo humano não é bom vencer o tempo todo, e estava certo, quando os jogadores os bloquearam na saída, acreditando que Grey havia trapaceado. Eles ordenaram que Grey entregasse seus ganhos ou seria espancado. Veja o que acontece quando você trapaceia, declarou o gato. Grey agora é uma pessoa diferente.
e acredita que Tenedos pode ajudá-los com essa luta. O gato não confia em Tenedos, porque sempre acha que ele vai cair depois de 2 passos. Não se preocupe. Deixe comigo e Tenedos, afirmou Grey. Alguns homens estavam prestes a recuar, porque perceberam que Grey era um cavaleiro, mas o chefe deles ordenou que o puxassem para fora de seu cavalo. Há vários oponentes na frente dele, segurando diferentes armas. Grey e Tenedos se preparam para atacar. Com a ajuda de Tenedos, ele chuta esses homens com força, fazendo com que sangrem. Tenedos pulou e atingiu os outros homens um por um. Eles estavam empolgados em atacar essas pessoas, e no final, todos eles desmaiaram. Há uma multidão os observando e dizem que os jogadores de azar encontraram seu adversário desta vez. Paz também está assistindo à luta, e ficou surpreso com a forma como Grey luta com os jogadores, assim como o gato, que ficou impressionado com o fato de Grey ser um lutador habilidoso, e ter secretamente dado a Tenedos vários tipos de magia de reforço. No dia seguinte, a notícia se espalhou, de que o Senhor de Caspador enfrentaria uma figura bem conhecida de outro país. Paz informou a Grey que haveria um torneio, e que alguém havia pago muito dinheiro, para empregar participantes enquanto eles estavam presentes. Paz acredita que com as habilidades de Grey, ele pode vencer esse tipo de competição com facilidade. De acordo com Paz, se uma pessoa não é um cavaleiro, não pode competir nesse tipo de torneio. Assim, Irene lhes deu o título temporário de cavaleiro. Grey se perguntou por que isso tinha que ser uma solução de curto prazo. Ele aspira a ter o título de um verdadeiro cavaleiro, aquele com um selo. Naquele dia, Caspar disse a Irene que estava preocupado com a reputação da família Becher. E Irene está conversando com Caspar sem chamá-lo de tio. Então Caspar disse que ela é rude, mas a Irene não se importa, e ela só quer vencer, e se isso acontecer, ela espera que Sua Excelência, o Conde, também não volte atrás. Este torneio consistirá de batalhas de infantaria e cavalaria, e será disputado em um formato baseado em turnos. Cada lado enviará um cavaleiro para o campo de batalha, e o participante será eliminado se perder ou se render. O vencedor deve aceitar o desafio do cavaleiro adversário. No entanto, ele terá o direito de decidir se a próxima rodada será uma batalha a cavalo ou a pé. Isso será repetido até que todos os cavaleiros de um lado sejam eliminados e o vencedor seja determinado. Se o Conde Caspar perder, ele deve prestar juramento de fidelidade à Lady Irene, e se Lady Irene perder, ela deve aceitar o noivado com o filho do Conde, e se casar em uma data posterior. A batalha está prestes a começar, e o anfitrião deu as boas-vindas aos cavaleiros de cada lado. Há muitos cavaleiros do Conde Caspar, enquanto os cavaleiros de Irene são apenas alguns. As pessoas começaram a fofocar, e até apostaram que Irene perderia esta batalha. Caspar riu depois de ver os poucos cavaleiros de Irene, e para ele, foi um sinal de sua estupidez. E Irene contratou alguns mercenários, e todos estavam esperando do lado de fora da arena. O torneio começa, e a primeira luta é iniciada. Os cavaleiros se protegem com seus escudos, enquanto tentam atacar um ao outro com suas armas. Na primeira luta, Irene ganha, e Caspar perde. Os cavaleiros de Irene mantiveram sua liderança na segunda rodada, e triunfaram, entregando a Caspar mais uma derrota. Na terceira rodada, Caspar vence, e Irene perde a primeira vez. Como a unidade de Irene está atualmente em menor número, ela deu a Horus a ordem para ir reunir os mercenários. Horus perguntou se Irene pretendia usar os mercenários para desgastar as tropas de Caspar, e Irene respondeu que como sua força é limitada, eles devem ser colocados sabiamente para combater a superior força das tropas do Conde. Fora do torneio, Grey e os mercenários foram chamados. Horus disse a eles que as partidas são de extrema importância para a Casa Becher, então eles devem ajudar a ganhar a batalha. Embora tenham prometido fazer o seu melhor, os mercenários disseram que não podiam garantir o resultado. De repente, Grey levanta a mão, e pede a Horus para torná-lo um cavaleiro. A senhora já não lhe concedeu o título de cavaleiro? Perguntou Horus. Grey insistiu que não queria um título temporário. Ele queria ser um verdadeiro cavaleiro com um selo. Horus ficou irritado, porque acreditava que Grey estava se sentindo ambicioso, mas Irene o interrompeu, e disse a Grey que o título de cavaleiro não pode ser conquistado pelo mérito, e não pode ser concedido arbitrariamente. Se você puder derrotar 50 homens para mim no torneio, eu lhe darei o título de cavaleiro, apenas se puder, disse Irene. Grey e o gato ficaram surpresos, e o gato até concluiu que Irene estava pedindo demais, então disse a Grey para recusar, mas infelizmente, Grey aceitou o desafio. Bem, então vou esperar para ver você em ação, disse Irene, e saiu com Horus. Grey foi repreendido pelo gato por aceitar a oferta de Irene, mas Grey estava muito confiante de que 50 pessoas eram um número pequeno, e que Tenedos poderia chutar centenas delas.
Para fazer Tenedos entrar na arena, Grey precisa derrotar os cavaleiros em uma batalha a pé. Apenas o vencedor tem o direito de mudar o método de luta. Irene retorna ao torneio, e Caspar não esperava que ela contasse com os mercenários Escorpião Vermelho. Não é de se admirar que a família Bettier esteja em declínio, disse Caspar, e Irene respondeu: você terá que esperar um pouco mais para descobrir se isso é verdade. Paz foi convocado para o ringue, e para ele parece que os bons dias acabaram, então ele precisa levar a luta mais a sério. Caspar ficou surpreso ao testemunhar um indivíduo habilidoso lutando contra seus cavaleiros. Paz está lutando calmamente com sua espada, atacando o grupo do Conde, e finalmente derrubando seu oponente. A multidão estava aplaudindo e pedindo por outra batalha. Caspar se perguntava como Paz tinha vencido 5 batalhas seguidas, e seu subordinado respondeu que Paz é o líder dos mercenários Escorpião Vermelho. Desde que Caspar começou a vencer Irene, ele ordenou que seus homens colocassem um cavaleiro habilidoso para lutar contra Paz, como uma consequência de ir contra ele. Enquanto a audiência torce e prevê as batalhas de Paz, o Conde envia um novo cavaleiro, e todas as pessoas ficam chocadas, pois é um gigante diante de Paz. Irene e Horus ficam perplexos depois de vê-lo. Amigo, vamos lutar, disse o gigante com um olhar maligno. Por causa de sua altura, Paz começou a pensar em se retirar da batalha. Enquanto isso, do lado de Grey, ele foi treinado pelo gato sobre como usar as espadas, mas Grey nem conseguia segurá-las, então o gato disse para ele desistir. A batalha de Paz contra o soldado do Conde está prestes a começar, as pessoas falam sobre o gigante como um monstro, e até a multidão sente medo. É a 12ª luta entre o Conde Caspar e a Dama Irene. O duelo de cavaleiros começa. O cavaleiro estava determinado a acertar Paz com sua clava gigante, mas, por sorte, Paz conseguiu desviar. Ele ataca com sua espada, mas sua espada se quebra. O cavaleiro ri dele, e Paz começa a ficar nervoso porque não tem outra arma para usar. A única coisa que ele pode fazer agora é se esquivar, mas, devido à força do cavaleiro gigante, ele ainda é atingido e jogado para o canto com sangue em seu corpo. As pessoas estavam preocupadas, enquanto Caspar estava feliz vendo Paz sofrer e sentir dor. É isso que acontece quando você vai contra mim, disse Caspar. Paz ainda conseguiu se levantar, mesmo sentindo que suas costelas estavam fraturadas. O cavaleiro ainda estava na frente dele, e estava prestes a acertá-lo mais uma vez, mas ele começou a olhar seriamente, e saltou sobre o gigante segurando sua espada quebrada, e acertando nos olhos. O gigante estava gritando em agonia, e não conseguia ver nada. E neste momento, Paz aproveita a oportunidade, e corre em direção ao gigante para esfaqueá-lo. O gigante estava muito bravo, mas não podia fazer nada, e neste ponto ele foi nocauteado por Paz. Já que Paz estava cuspindo sangue, Irene decidiu substituí-lo. Por outro lado, Grey está ocupado fazendo uma arma, já que ele não pode usar uma espada. O gato lembrou-lhe para se apressar, antes que o torneio acabasse. A luta entre Irene e o Conde Caspar continuou até a meia-noite. Neste ponto, Irene sofreu grandes perdas, com 4 executados, 7 gravemente feridos, e vários rendidos, deixando apenas 6 capazes de lutar. Embora o lado do Conde Caspar não fosse tão forte quanto do lado de Irene, eles contavam com seu número para suprimir a outra parte, e ainda tinham um total de 61 pessoas. Paz está no telhado assistindo à batalha, e pensando quão corajosos são os cavaleiros de Irene, mas sua chance é muito pequena neste momento, já que eles só têm 6 restantes. Enquanto pensava, Horus o chamou, e estava chateado porque metade dos mercenários de Paz se renderam após metade da luta. Paz respondeu: fomos pagos para lutar por você, nunca dissemos que venderíamos nossas vidas. Horus não pode fazer nada além de se acalmar e pedir por Grey. Paz não sabe onde ele está, e apenas responde que Grey deve estar alimentando seu gato. Neste momento, o time do Conde Caspar vence novamente, e só restam 5 pessoas do lado de Lady Irene. Horus decidiu lutar contra as tropas do Conde, e quando estava prestes a caminhar até o local, ouviu um som atrás dele. Quando se virou, viu um portão gigante carregado por Grey. As pessoas ficaram chocadas, e não tinham ideia do que estava acontecendo. Grey continuou a carregar o portão gigante, e perguntou quantas pessoas restavam do lado de Caspar. Tanto o Conde Caspar quanto Lady Irene estavam perplexos, e Irene confiou em Grey desta vez. Ei, tio, e quanto ao lado do Caspar? Perguntou Grey a Horus. Então, Horus informou que Caspar ainda tinha mais de 50 cavaleiros, então ele agora poderia ir e lutar. Grey ficou feliz, e agora estava pronto para ir direto para o ringue com seu portão gigante. Quando colocou o portão na frente do oponente, parecia que houve uma grande explosão, e o oponente foi lançado para longe. Grey subiu até o topo do portão gigante, e ficou em pé enquanto dizia: estou pronto, vamos começar a luta. O oponente ficou sem palavras, e imediatamente se rendeu diante de Grey. Para a próxima luta, as tropas do Conde ainda se renderam, e estavam com medo de que pudessem ser derrotadas, por causa de Grey. O Conde Caspar interrompeu e disse: como você se atreve a demolir o portão do palácio do Conde, e usá-lo como arma? Que vergonha, nunca tolerarei isso. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir,
E espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!